Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Quem tava com saudade aí? Eu tava, gente, mas também tava com muita dor. Gente, domingo não deu pra fazer, foi muito corrido, tá? Então, perdoem. E ontem também não deu, a gente chegou muito cansado, nós ministramos cada um num lugar, teve uma recepção calorosa lá pra gente, chegamos muito tarde em casa, muito tarde mesmo. Enfim, e eu acordei com muita cólica. Então, não deu mesmo. Nos perdoe por isso, tá? Mas estamos aqui, para a glória de Deus. E hoje vamos fazer devocional do Salmo de número 17. Então, perdoa a todos aí que acordaram, porque algumas pessoas já vieram falar comigo. Karine, eu fiquei lá esperando, perdão por você ter acordado e não ter achado o devocional lá, tá? Fala, minha gente, paz de Cristo a todos, muito bom dia, estamos de volta, vamos para frente, vai dar certo. Vamos orar para iniciar esse momento. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez, louvamos o teu nome por todas as coisas, toma a nossa vida nas suas mãos, a direção aqui é tua, edifica pessoas através da devocional desse salmo, que venha ser uma terça-feira, Pai, abençoada, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitar que ele falou em terça-feira aqui em oração, gente, hoje tem de terça para quarta, vocês lembram disso, né? Oração. 11 horas da noite, vamos estar lá no grupo do WhatsApp fazendo a nossa oração, caderninho de oração, os pedidos, tá bom? E 3 horas da manhã também vai ter a oração. E eu quero já agradecer as meninas lá do grupo de jejum e oração que oraram pela minha vida, pelas minhas dores, pela minha cólica, tá bom? Obrigada, meninas. Deus abençoe, tá? Gratidão. Vamos lá, gente. Salmo de número 17. Vamos lá, gente. Esse salmo, perdão, ele possui 15 versos, tá? Nós vamos ser pontuais hoje. Seu compromisso é ler o salmo todo, só que nós seremos pontuais em 4 versos apenas para poder desenvolver o nosso devocional hoje. Salmo 17 é uma oração de Davi. O verso 1 diz assim: Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende a meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Estou na versão NVT ainda, tá bom, gente? Verso por número 3. Tu puseste à prova meus pensamentos durante a noite, examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Verso 8 diz assim: Protege-me como a menina de teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. E o verso 11, que diz assim: Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. É isso, vai. Bom, vamos lá. No 1, eu vou falar algumas coisas que me chamou a atenção, tá? Primeiro, ouve, Senhor, ouve. Depois, atende o meu clamor. Ouve, atende. Dá ouvidos à minha oração. Dá ouvidos. Então, perceba. E depois, lábios enganosos. São essas palavrinhas que me chamaram a atenção. Aqui eu já aprendo algumas verdades, eu quero compartilhar aqui. Percebam, Davi está fazendo uma oração. E aí, todas as vezes que a gente está com um problema, todas as vezes que a gente está com uma dificuldade, a gente precisa recorrer àquela pessoa que vai nos ajudar. Todas as vezes que a gente está com um problema, a gente faz barulho. Já percebeu quando você... Aconteceu isso recentemente, né? Eu passei mal, o Fábio foi me levar para o hospital, né? Então, ele faz aquele barulho, aquela correria, sabe? De se arrumar rápido, devagar. Mas não é por mal. É a intenção de corrigir, de desejar ser atendido. Então, eu anotei uma frase aqui, ó. Quem tem uma grande dor, faz barulho com sua oração. Se você tem alguma causa, alguma coisa que você precisa que seja resolvida, você precisa fazer barulho através da oração. Davi aqui, ele roga. Preste atenção no verso 1. Ele ouve, ele pedindo para Deus, ouve, atende, dá ouvido. Ele não simplesmente não ora assim, Senhor, atende minha oração e acaba, pronto, acabou. Não. Perceba, ele continua incomodando.
Ele continua fazendo barulho com a sua fala. Ouve, atende, dá ouvidos. Ele está suplicando. Então, todo coração preocupado almeja a atenção de um grande juiz. Você percebe que ainda no verso 1 ele fala assim, ó, ouve, Senhor, a justiça. Então, ele está rogando para quem? Para quem é juiz, para quem vai observar aquilo que está acontecendo e vai julgar com justiça, com verdade. Então, aqui Davi, no verso 1, ele já mostra pra gente que ele estava convencido de só Deus, que é o justo juiz, poderia socorrer ele nessa causa, tá bom? E aí, uma outra coisa que me chama a atenção é oração que não é feita com lábios enganosos. Ele está dizendo que a oração dele não tem mentira. Não em verdade, não, pelo contrário. Deus, ele não se agrada de lábios que são mentirosos. Deus não se agrada de lábios enganosos. Então, o que está acontecendo aqui? Todas as vezes que você ora e não é verdadeiro, é hipocrisia, a iniquidade na sua fala, Deus não se agrada, tá? Eu anotei aqui, aquele que finge, que pensa que engana a Deus para si próprio, para socorrer por uma causa própria, a sua boca pode até falar bonito, mas se não tiver condizente com o que pensa e com o que faz, não precisa nem orar, porque Deus não recebe. Não adianta você falar muito bonito, ter uma oração que aos olhos dos outros parece uma oração, nossa, como essa pessoa ora bem. Se a sua oração for mentirosa, se a sua oração for de uma fala fingida, se aquilo que você está pedindo realmente não é aquilo que você está sentindo, Deus nem escuta. Vamos lá, gente. O verso 1 aqui, na minha versão, diz assim, até lê para mim. Eu botei assim, um coração quebrantado e arrependido Deus não despreza, mas orgulho, altivez, soberba, hipocrisia, esses passam longe dos ouvidos de Deus. Deus não recebe. Na minha versão, vou ler aqui. Verso 1, a tua versão aí, porque ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Porque lá no começo você falou lábios enganosos, também ficou meio discrepante aqui, mas bate aqui, tá? Escuta a minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Na minha versão tá assim a parte B do verso, tá? Enfim. O que me faz entender aqui que Davi está passando por uma situação complexa, né? Possivelmente uma perseguição. O homem perseguido na Bíblia não é assim. Na Bíblia de Davi, né? O homem que passar por perrengue, meu Deus do céu. E ele está mais uma vez clamando por socorro e deixando claro também, gente, que ele está fazendo uma súplica por justiça a Deus, né? E pedindo para que Deus escute a oração dele, porque ela vem de lábios sinceros. O que me faz entender, quando Davi diz isso, que existem também orações insinceras. Se Davi está dizendo para Deus assim, o Deus que ele conhece, que ele tinha intimidade, que falava com ele, e ele falava com esse Deus, pedindo para que Deus ouvisse a sua oração, que era uma oração sincera, é porque, obviamente, ele tem uma balança comparativa com algum tipo de oração que era feita por alguém, talvez os seus perseguidores, que eram orações insinceras. O que é ser sincero? É colocar diante de Deus aquilo que você tem no seu coração sem maquiagem, sem cera, sem algum tipo de máscara, esconderijo íntimo, sabe? E as orações que Deus tem prazer de fato em atender são as orações sinceras, onde a gente expõe para Deus quem nós somos de fato, mesmo Deus já sabendo quem nós somos, mas que de fato, além de proporcionar uma resposta do céu, também consegue arrancar de nós aquilo que de fato nós não podemos ser. Faça uma oração sincera. Deus conhece seu coração, sabe quem você é. E vai ser necessário que isso aconteça.
para que você também seja curado e curada por dentro. Glória a Jesus. Verso 3 na minha versão tá assim. Posso ir? Pode, né? Ó, provastes o meu coração, que é o que ele acabou de falar aqui. Visitaste-me de noite, examinastes e nada achastes. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Eu achei interessante essa última parte. O que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Transgredirá ou transgredirá? Transgredirá. Perdão, gente. Eu gostei dessa parte, porque meu esposo, ele sempre fala isso pra mim, né? Pensa antes de falar. Toda hora ele repete isso pra mim. Pensa antes de falar. Karine, por que você tá falando isso? Porque, gente, o ato de você pensar, pensa comigo aí, o ato de você pensar nos impede de excedermos os limites. Anota essa frase. O ato de você pensar nos impede de excedermos os limites. Queria tossir, perdão. Então, gente, a nossa língua, ela tem um poder muito grande. Ela pode matar alguém, como ela pode dar vida para alguém, se a gente não souber usá-la. Então, a gente precisa aprender a pensar antes da gente falar qualquer coisa. Precisamos pensar mais para que a gente não venha usar a nossa língua como ofensor. Para que a nossa língua não seja, na verdade, para que a nossa língua seja domada. Então, você pensar vai fazer a sua língua ser domada. Muitas vezes, a gente sem querer fala sem pensar e machuca alguém. Às vezes no momento de raiva, no momento que aconteceu alguma coisa. Só que o que o Senhor, o que o salmista está explicando aqui, está mostrando que mesmo no momento de dificuldade, adversidade, no momento de gente perseguindo, o Senhor pode provar ele. Verso 3 está falando isso. Prova o meu coração. Ele me visitou, ele me examinou e não achou nada. Que hoje nós venhamos ser dessa forma. Se o Senhor passar um raio-x em nós hoje, que ele venha não achar nada em falta, que venhamos estar em obediência e que venhamos sempre pensar muito, 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 muito antes de falar qualquer coisa, para que a nossa língua não mate ninguém. E assim as nossas orações possam ser ouvidas, atendidas e respondidas para a glória de Deus. Vamos lá, me chama a atenção aqui o verso 3, diz assim, esse verso 3 diz assim, nessa versão aqui: tu puseste à prova meus pensamentos durante a noite, examinaste meu coração, parte A do verso, tá? Por que será que ele falou durante a noite, né? Particularmente, isso é uma particularidade minha, eu acredito, que essa referência durante a noite aponta para um momento dele a sós com Deus, né? Eu acredito que os nossos maiores momentos a sós com Deus são à noite, quando nós estamos no nosso aposento, no nosso leito, na nossa cama. Eu costumo dizer que um dos maiores testemunhas dos choros são primeiro Deus, depois o travesseiro da tua cama. Quantos de nós aqui, sem hipocrisia, já sozinhos choramos muito, molhamos muito com nossas lágrimas o nosso travesseiro da cama, na nossa cama, enfim. Então esse momento a sós de Davi com Deus também pode ser um divisor de águas na sua vida emocional, porque ele diz assim, tu puseste à prova meus pensamentos, ou seja, o Senhor sondou o que tem aqui dentro durante a noite, no momento que eu estava a sós contigo. Examinaste meu coração, minhas vontades. Aí ele completa dizendo o seguinte: tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Não é porque ele era perfeito, não, e não tinha pecado. Pelo contrário, era porque Davi tinha uma facilidade em se arrepender mediante aos erros que ele cometia diante do Senhor. Ele diz assim, estou decidido a não pecar com minhas palavras.
né? E aí eu encerro esse meu verso 3 dizendo o seguinte aqui, ó. É que Davi não deseja pecar por meio do engano, bajulação ou fofoca. Eita. Tá? Então, Davi está dizendo para Deus, Senhor, eu tenho uma decisão pessoal, não é o Senhor que decide por mim. Eu decido de forma pessoal não pecar com minhas palavras, verbalização. E convenhamos, sem hipocrisia, esses 3 termos que eu acabei de falar aqui, ó, engano, bajulação e fofoca, são oriundos do nosso coração, tá? E exteriorizados por aquilo que sai da nossa boca. Deus sondava o coração de Davi na madrugada, na noite, e Davi, reconhecendo isso, pensava, se Deus me sonda de noite, quem sou eu para falar algo de pessoas ou para pessoas durante o dia com a minha boca? E você? Depois do teu choro pela madrugada, pela noite, você reflete antes de falar ou continua falando sem refletir? Vai. Verso 8, na minha tá assim, ó. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. Bem, gente, aqui, na parte menina do olho aqui, na verdade não existe alguma parte do nosso corpo mais preciosa, mais delicada e cuidadosamente guardada como os nossos olhos, nossos olhinhos aqui. Então, essa palavra aqui, menina dos olhos, é o mesmo que pupila. No hebraico, essa palavra é o mesmo que filha do olho. Então, se você observar, os nossos olhos, eles estão cercados por ossos. Você vê que você bota a mão que você já consegue sentir aqui, ó. Tá protegido aqui por ossos. Tem a sobrancelha também, tem as pálpebras, tem os cílios, tudo isso para proteger os olhos. E aqui, eu anotei aqui, ó, os olhos do ser humano, ele faz a gente ter uma noção do perigo. Através do nosso olhar, a gente consegue identificar o perigo à nossa volta. E nenhum outro membro do nosso corpo consegue perceber isso. Só os nossos olhos. Então, aqui, eu entendi que ele estava... Eu botei aqui, ó. Pedir para que o Senhor nos guarde e nos dê a perseguição do perigo. Então, perceba aqui, ó. Percepção do perigo. Guarda-me como a menina do olho e esconde-me à sombra das tuas asas. Então, o salmista está fazendo uma oração pedindo para o Senhor proteger ele. Assim como os olhos são protegidos por tudo isso que eu te falei, é isso que a gente precisa pedir ao Senhor, para que nos guarde assim e também da percepção do perigo. É isso. Vou falar só o seguinte, que Deus lhe proteja de tudo aquilo que tenta te assolar, te matar, te prejudicar, porque Deus é poderoso para poder fazer isso. Que Deus abra a sua visão nessa manhã do perigo que está à sua volta. Que você consiga ter os seus olhos espirituais abertos para o perigo, porque os olhos, eles são capazes de enxergar isso, tá bom? Verso de número 11, a gente encerra. Tá assim, ó, na minha versão. Anda-nos agora, espiando os nossos passos, e fixam os seus olhos em nós, para nos derribarem por terra. Eu achei interessante essa primeira parte. Ande-nos agora, espiando os nossos passos. A verdade é que a gente sabe que o que mais tem é gente perseguindo, né? Tem muita gente espiando a gente, procurando as nossas falhas, até mesmo criando situações, circunstâncias para fazer eu e você cairmos. Só que essas pessoas, por mais que elas sejam espertas, por mais que elas agem por detrás dos bastidores, elas façam alguma coisa por detrás dos bastidores, coisas que talvez a gente nem imagina, pode ter certeza que Deus, ele é capaz de saber quem é quem. Nada foge do Senhor. Então, mesmo que essas pessoas estejam espiando, procurando situações para derrubar, quando você lê ali o verso, o salmista está muito claro em dizer que o Senhor é a proteção dele. Então,
O conselho hoje, nessa manhã, é não tenha medo. Mesmo com essas pessoas que tramam por trás, que armam, fazem laços, armadilhas, o Senhor, Ele protege aqueles que nele confia, que nele crê, que nele busca, que nele tem a sua alma. Vai. Então vamos lá, gente. Quero encerrar te falando aqui o seguinte. Quando ele diz assim nesse verso: seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. 3 coisas aqui acontecem, tá? Primeiro, eles seguem o salmista, tá? Seguir, ou seja, eles vão atrás, perseguição, ok? E toda pessoa que persegue outra, ela até anda nos passos que essa pessoa anda, porém com a intenção errada de persegui-las. Então elas estão perdendo tempo com isso. Se tem alguém te perseguindo, eu vou ser ousado e falar um negócio aqui, ou se tem alguém aí assistindo a gente que está perseguindo alguém, eita, você está perdendo bem teu tempo. Está perdendo bem seu tempo. Desculpa, tá? Se eu fosse você, eu dava um gole, eu vou achar que é contigo aí, mas tudo bem. Você tá perdendo a pessoa está perdendo o tempo dela perseguindo outra. Ela podia estar aplicando esse tempo dela em coisas que iam edificar a vida dela e ela está perseguindo. Segunda coisa, na vida é o seguinte, ó, seguem meus passos, correto? Então estão me perseguindo, estão à espreita, estão me observando e me rodeiam. Ou seja, a intenção delas é tentar limitar a geografia do salmista. Me rodeiam. Eita. Além de persegui-lo, segui-lo, eu vou tentar limitar a geografia dele. Só vai até aí. Só anda até aí. Um passo para lá, não vai dar mais. E só entra gente aqui, com todo respeito, tá? Tem muita gente que é ruim de jogo demais, gente. Ruim de jogo. Sabe? Quer limitar os passos de quem tem promessa. Eita. Cuidado, porque o Deus que dá a promessa é o mesmo Deus que também rompe limites geográficos para poder abençoar quem ele quer. Então estão rodeando Davi na tentativa de montar uma armadilha para ele. É o que parece para nós aqui, porque no começo do Salmo ele está pedindo ajuda para Deus, pedindo socorro para Deus. Terceiro, que o nosso horário já estourou. Prontos para me derrubar. Então a intenção deles, além de perseguir, rodear, é tentar derrubar Davi. Agora eu vou te falar uma coisa muito séria aqui, gente. Tem gente que é especialista nisso, derrubar pessoas. Só que eu posso lhe falar uma coisa? Sabe quem era o alicerce e a coluna de Davi? Deus. E não tem como perseguir, rodear e derrubar quem tem Deus como alicerce da sua vida. Aleluia. Vou fazer para você entender, ó. Vai bater e vai voltar. Meu Deus. Quem tenta derrubar os outros, na verdade, vai ser derrubado. Acalma teu coração. Se preocupa não, se preocupa não. Vai voltar, ó, vai bater e vai voltar. Vamos orar para iniciar. Gente, para iniciar não, para terminar. Vamos lá, vamos rapidinho. Deus Todo-Poderoso e Santo, nós selamos esta palavra, este devocional no coração das pessoas e também acredito no céu. Que quem está nos assistindo possa ser edificado, edificada, que esse vídeo possa alcançar pessoas, possa abençoar pessoas, e que essa palavra que é tua, né, nossa, não volte vazia, meu Deus. Nos ajuda a ficarmos firmes e que o Senhor venha ser o nosso alicerce para qualquer tipo de tentativa, Pai querido, de derrubada dos adversários sobre a nossa vida. Nos abençoa, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, não esqueça, você aí vai fazer a leitura do Salmo completo e se der, faça também um estudo completo, tá? Isso aí. Aqui, ó, nossos livros, tá? Tá chegando novidade por aí dentro de pouco tempo. Ainda vamos anunciar em primeira mão aqui no canal, tá? Gente, beijo, que Deus abençoe. Tchau, Pai de Cristo. Até amanhã, se Deus permitir.